Eu comecei aqui no YouTube quase aos 60 anos. Sim. E não foi porque eu tinha coragem de sobra ou porque eu entendia aqui de internet, e muito menos porque eu me sentia pronta. Na verdade, foi bem o contrário de tudo isso. Eu comecei porque eu percebi uma coisa assustadora. Eu estava ficando parada demais. E parada que eu digo é parada aqui dentro. Por fora, minha vida continuava, eu trabalhava, resolvia coisas, cuidava de problemas, fazia o que precisava ser feito, no automático, na rotina. Mas por dentro, eu comecei a me sentir diferente. Alguma coisa dentro de mim estava quieta demais. Eu já não aprendia tanta coisa, coisas novas que eu digo. Eu já não tinha algo que fosse meu, só meu. E isso me incomodou, estava me incomodando demais. Porque chega uma fase aqui da vida em que o perigo da gente não é envelhecer. O perigo é ir se acostumando a viver uma vida sem novidade, sem desafio, sem curiosidade. E foi nesse momento que o YouTube apareceu para mim. E eu achava que estava começando um canal, apenas um canal. Mas na verdade, eu estava começando outra coisa. E eu só fui entender isso algum tempo depois. Porque no começo eu achava que eu estava só aprendendo a mexer na internet. Mas aos poucos eu comecei a perceber que aquilo estava mexendo comigo também. Gente, desculpa os cachorros. Hoje está insuportável a vizinhança aqui. Não tem jeito. E bora pro vídeo. E eu acho que isso também acabou acontecendo comigo numa fase em que minha vida estava mudando. Porque meus filhos tinham crescido, cada um com a sua vida própria. A casa foi ficando mais quieta, vazia. Eu percebi uma coisa aqui muito importante para mim. Eu precisava começar a colocar meu foco em outras coisas também. Porque durante muitos anos a minha energia ficou muito voltada para isso, para cuidar, para resolver, para estar presente para todo mundo. E chega uma hora em que a vida muda. E você continua amando seus filhos, sua família, sua casa, mas entende também que precisa ter alguma coisa sua, alguma coisa que movimente você, que anime você, que faça sentido para você também. E eu percebi que quando eu comecei a estudar, a aprender, a gravar, a pesquisar, eu fui ficando mais animada comigo, mais interessada, mais viva. E foi aí que eu entendi que o YouTube realmente estava me ajudando demais. E não era só sobre a internet, era sobre voltar a sentir entusiasmo pelas coisas. Voltar a ter algo que fosse meu, algo que me tirasse daquele automático da vida. E eu acho que até as pessoas ao meu redor sentiram isso também. Porque é diferente quando a pessoa ainda tem planos, quando ainda se interessa pelas coisas, quando ainda sente vontade de aprender, de descobrir, de fazer. Eu acho que isso muda a energia da gente. E talvez essa tenha sido uma das coisas mais importantes que eu percebi depois que eu comecei aqui, nessa plataforma. E sinceramente hoje, eu acho que começar no YouTube, quase aos 60 anos, me fez perceber uma coisa muito, muito importante sobre essa fase da minha vida. A gente não pode parar junto com as mudanças que a nossa vida tem. Porque a vida muda, não tem o que fazer. Nossos filhos crescem,
as rotinas mudam, as prioridades mudam, a casa muda e a gente automaticamente também muda. E eu acho que o mais difícil, às vezes, não é nem envelhecer, é não se perder de si mesma no meio de todas essas mudanças. Porque durante muitos anos a gente vive muito voltada para os outros. Isso faz parte da vida também, faz parte do amor, faz parte da construção familiar. Só que chega uma hora em que a gente também precisa voltar a olhar para dentro e perguntar: e agora? O que me anima? O que me interessa hoje? O que eu ainda quero viver? E eu acho que o YouTube, ele acabou despertando isso em mim novamente. Não só pela internet, nem pelos vídeos, mas porque eu voltei a sentir curiosidade. Curiosidade de aprender, de entender coisas novas, de descobrir coisas novas sobre mim também. E eu acho que isso faz muito bem pra gente, pra nossa mente principalmente. Muito bem mesmo. Porque quando a pessoa sente que ainda consegue aprender, ainda consegue criar, ainda consegue começar alguma coisa, ela também começa a sentir que a vida ainda está acontecendo. E eu acho que muita mulher, depois dos 50, 60, 70 anos, vai entrando num lugar muito silencioso de achar que a melhor parte da vida dela já passou. E hoje, eu sinceramente não penso mais assim, graças a Deus. Eu acho que ainda dá para começar muita coisa por aqui. Mesmo com medo, mesmo sem saber de tudo, mesmo se sentindo atrasada. Talvez o mais triste não seja a gente começar tarde. Talvez o mais triste seja a gente desistir da gente antes da hora. E eu queria muito saber uma coisa aqui de você agora. Tem alguma coisa que você ainda sonha em começar, mas fica adiando porque acha que já passou da idade? Me conta aqui nos comentários, porque eu acho que muita mulher sente isso, mas quase ninguém fala sobre isso de verdade. Eu fico por aqui, um beijo no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo.